Fala, torcida que canta e vibra. Bora pra mais um jogo. Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras, né? Lá no Maracanã. E vamos falar um pouco das notícias. Como é que tá o Palmeiras? O que eu tô achando desse clássico? Como vai ser? Vou dar minha opinião aqui bem sincera pra vocês, rapaziada. E quero começar aqui, ó, com uma opinião bem clara aqui, ó. O Flamengo falindo um banco, né? É isso que os caras, 50 milhões de torcedor falindo um banco, né? Pra começar aqui, você que é flamenguista, que tá assistindo aqui, ó. Seu time faliu um banco. Excelente time, a seleção, o elenco brabo. E aí a justiça solicitou aí pra parar de pagar, né, o Flamengo. Vai se complicar agora, né, mano? Como é que vai fazer? Como é que vai achar outro patrocinador que vai cair aqui nesse bait aqui? A galera lá do Flamengo tava desfazendo a conta do Nubank, né? Depois que o Nubank patrocinou o estádio do Palmeiras. É, realmente. Acho que se o flamenguista aí parar de sair fora da Nubank, não vai falir igual o BRB, né? Ai, ai, brincadeiras à parte, rapaziada, vamos falar um pouco do Palmeiras. O que tem pra essa semana aí? O que tá acontecendo no Palmeiras, rapaziada? Aqui, ó. Danilo, informação importante do Danilo. Danilo recusou uma oferta do Zenit, não quer ir para mercado periférico. Dito isso, por ele não ter atuado já pelo Botafogo, né, já ter se resguardado, não quer completar os 13 jogos, ele não abriu mão de jogar no Brasil ainda. Então, se não vier um Barcelona, um Real Madrid, uma equipe de Champions, uma equipe top, pode ser até um PSG, né? Uma equipe, um Bayern de Munique, uma equipe que realmente vai disputar para ser campeã. Não aparecendo nenhuma dessas equipes, aparentemente o Flamengo já tirou o pé e o Danilo deve ser sim jogador do Palmeiras após a Copa. E eu acredito muito nisso. Acredito que é uma excelente contratação, não tem que medir esforço. Se a gente comparar o custo de Emiliano, Aníbal e Mikael, foram 19 milhões de euros. O Danilo veio pro Botafogo a 22. Então, já que a diretoria errou, tá na hora de acertar. Que seja mais caro, mais acerta. Manda Emiliano embora, vende o Luíde pra inteirar. Não sei como vai fazer. Entrega lá o Jeff Té pro Botafogo. O Danilo joga até de lateral esquerda, se for o caso. De lateral direita ele joga. De qualquer lugar ele joga. Então, pra mim, tá acertado já. Eu acho que não vai vir proposta de fora. Não é um mercado muito forte pro Danilo, ainda mais de Copa. Mesmo sendo pelo Brasil, né? A gente sabe como funciona. O Brasil perdeu um pouco daquela força de colocar um jogador na seleção e ele ir embora. Aconteceu com o Tite, né? Ele conseguiu vender o Fred. Brincadeira, né? Bom, tomara que dê tudo certo. O Luiz vem aí pro Palmeiras. E o Palmeiras também, na minha opinião, deveria ir atrás do Gabriel Jesus. Um excelente jogador. Vai vencer a Champions aí, provavelmente. Venceu a Premier League. E pra mim, o ciclo dele na Europa já deu, né? Tranquilo. Vamos lá, Anderson Barros, e convence o cara e traz. Aqui tranquilo, né? Flamengo se lascando, Danilo vindo. E aí, rapaziada, falando do Danilo, de elenco, eu vi um comentário do André Galvão falando que o Palmeiras piorou o seu elenco. E eu pensei, caramba, será que isso é verdade? E aí eu peguei aqui a escalação que iniciou o jogo e venceu contra o Flamengo na Libertadores de 22. 22, né? 22, Monumental. Gol do Deivinho, né? A galera tem pesadelo aí com o Deivinho. E tava comparando os elencos, rapaziada. Vamos fazer isso junto aqui agora? Primeiro, no gol, a gente tem o Everton. Vai pra seleção agora, vai jogar a Copa do Mundo. Entre ele e Carlos Miguel, eu prefiro o Everton, tá? Era um excelente goleiro, jogava já na seleção, líder, passava segurança. O Carlos Miguel é muito bom também, mas ainda tem que evoluir, ganhar título e se mostrar ali um líder, alguém que realmente vai representar, pegar um pênalti na final, igual o Everton já fez, já pegou pênalti lá contra o Botafogo. Excelente jogador o Everton. Na direita, Mike com o Giai, não tem nem comparação, né? Mike aqui deu passo pro gol pro Veiga, Mike fazia a ponta, fazia dobradinha de lateral, excelente jogador técnico.
no auge, e aí eu fico com o Mike. Então acho que a gente piorou em 2 posições. Gustavo Gomes, né? Mais novo, não tem como comparar. Perdemos em 3 para o elenco de hoje. Luan. Luan, apesar das falhas, ele era um excelente jogador comparado com o Murilo. O que ele dava de passe em profundidade pelo meio, centralizado, ele avançava ali como um volante e distribuía tranquilo. Então, para mim, o Luan, esse Luan aqui, jogou muito mais que o Murilo. Então, estamos em deficiência em 4, tá? Piquerez, mais novo, pô. Então, estamos com deficiência em 5. Aí vamos comparar. Nessa época, o nosso 5 era o Danilo. Quer comparar o Danilo com o Marlon Freitas? Não dá, né? 6. Zé Rafael e Andréas. Tem comparação? Alguém que discute? O Zé Rafael nessa época aqui era seleção pra mim. Esse Zé Rafael aqui, o trem, era seleção. Perdemos em 7 posições já. O Rafael Veiga é gol em 11 finais, né? Não tem como comparar com qualquer um. Na esquerda, hoje a gente tem na esquerda o Arias e o Dudu. Pô, o Dudu é multicampeão. O Arias até agora não chutou pro gol. Scarpa com o Alan. Acho que talvez nessa posição o Alan seja um pouquinho melhor. E na frente a gente tem o Rony, que hoje em dia na verdade seria Veiga e Flaco, né? Que o Flaco que faz ali mais ou menos e o Rony com o Vitor Roque. Acho que só isso. O Vitor Roque eu acho que é melhor que o Rony. Acho que só nessas 2 posições o elenco de hoje é melhor do que o elenco antigo, que era o elenco que envelheceu, que formou outro ídolo, que venceu elenco de campeão. O elenco atual não é um elenco campeão, não venceu nenhuma Libertadores ainda. Então, para mim, dou a razão ao André Galvão, que disse que o elenco atual é pior do que o elenco de 22, mesmo tendo gastado 1 bilhão. E aí, sem falar nos reservas, né? GFT. Pô, não vou nem comparar, né? E é isso, rapaziada. Mancha Verde, né? Com a derrota do Abel na Libertadores. Pediu a saída do Abel, acho que todo mundo já viu isso. Meu comentário, rapaziada, meu comentário é o seguinte. Eu tava vendo uma entrevista de outros técnicos, né? Outros portugueses, inclusive. E eu pensei um pouco e cheguei à conclusão que eu não tiraria o Abel hoje, mesmo se perder para o Flamengo. Eu avaliaria o final da temporada, lá no final do ano. A gente avalia bonitinho. Mas eu acho que agora a questão até pro Abel. Tanto a gente, palmeirense, quanto o Abel, precisamos sair da zona de conforto. O que significa isso? Eu acho que o Abel já se conformou com o papel dele no Palmeiras. Ele não parece ter mais aquela gana de vencer, aquela gana de ser campeão, de colocar o nome na história, porque ele já colocou. E, por exemplo, quando ele fala da quantidade de jogos, ele é contratado exatamente para isso. Ó, nós temos um calendário, você tem que pegar essa equipe aqui e ganhar isso aqui. Então, se não tá dando, se a desculpa é o calendário que tá ruim, então você tem que sair disso. Sair, como eu falo, o Arthur Jorge pegou o Botafogo lá, venceu 2 competições, venceu um jogo com a menos, que se foi erro de arbitragem ou não vem ao caso, mas venceu um jogo de final com um a menos. E essa vontade que falta de querer vencer, mesmo com o calendário, de querer vencer, mesmo com a arbitragem, não importa o que aconteça hoje, por exemplo, contra o Flamengo, tem que querer vencer. E não parece mais que o Abel tem isso. E eu acho que é pela zona de conforto mesmo. Então, primeiro, que esse protesto aqui, interessante, tem que acontecer para tirar da zona de conforto atual. Isso pode dar reflexo lá no final do ano, vencendo um título, melhorando a equipe. Então, para mim, é interessantíssimo fazer isso. Eu sei que ele é ídolo, eu sei que o Palmeiras vai sentir falta,
mas é uma zona de conforto que a gente tem que sair. Acho que um técnico, no máximo, no terceiro ano ele tem que sair. E o Abel tentou sair no terceiro ano. Ele tentou sair, ia sair campeão brasileiro, ia sair com história imaculada. Ninguém ia criticar, a gente ia ter saudade. Podia, inclusive, voltar. Voltar aí, por exemplo, nesse ano ele podia estar voltando. Começar de novo, montar um novo projeto. Então, acho que pra mim tem validade sim o técnico de treinador, um treinador. Acho que chega uma hora que bate no teto e é difícil você manter o teto e é difícil você recomeçar todo ano igual. Então precisa sim de uma mudança nesse final de ano. Eu sou a favor disso, tá? Não é hate no Abel nem nada. Eu acredito que ele tem que ficar até o final do ano, acredito que ele tem que cobrar a todo momento. Mas eu acho que ao final desse ano, a não ser que seja uma avaliação assim, lá em cima. Se não for, se for uma avaliação média, tem que trocar. Ah, quem vai vir? Não sei. Acha alguém aí. Pra mim tinha que ser um técnico europeu. A gente já viu a diferença de europeu para brasileiro. Mas tem que seguir essa linha de raciocínio e a gente evoluir e sair da zona de conforto. Beleza? E aí, rapaziada, falando de zona de conforto, falando tudo. Pra esse jogo contra o Flamengo, né? Eu queria deixar essa imagem aqui. Que é um jogador que faz muita falta realmente pro Palmeiras. Que é o Vitor Roque. Tava analisando ali o Palmeiras como vem jogando, como do último jogo que a gente jogou lá no Maracanã, que foi 3-2, da última temporada do Palmeiras, no começo desse ano, o que o Vitor Roque joga, o que ele tem de vontade, o que ele ataca, a profundidade, o que ele marca o zagueiro, o que ele joga de corpo, tromba, não tem um no elenco atual que possa fazer isso. Apesar de que com a lesão do Sousa, acho que a melhor dupla pro Flaco seria o Arias de segundo atacante e não de lateral, na ponta, né, marcando lateral. O Vitor Roque faz muita falta. Para esse jogo do Flamengo aí, de hoje no Maracanã, eu acho que a gente vai sentir muito sem o Vitor. Acho que a gente tem que marcar mesmo, não tem jeito. Acho que sair para jogar vai ser pior. Então tem que ser contra-ataque, marcar bem o meio campo, fechar bem o meio campo. Não acho que. Eu acho que tem que ser sangue novo, não pode ser o Emiliano. Tinha que botar o menino lá, o Luiz Pacheco. Todo mundo fala que é um fenômeno e tal. É nesse momento que tem que crescer. E se não for bem, dane-se. A culpa não é dele. A culpa é do técnico. Então eu queria encerrar o vídeo com essa imagem aqui, ó. Esse sim tá representando o nosso elenco. Esse sim joga com vontade, com raça, se entrega dentro de campo. E a gente precisa desse exemplo aqui pro jogo de hoje. Beleza? É isso, rapaziada, que eu queria comentar com vocês. Queria deixar aqui minha opinião, tá? Um forte abraço, um beijão no coração de todo mundo. Vamos torcer hoje. No pós-jogo eu devo fazer uma live aí. Espero que vocês sigam o canal, me acompanhem, tá? E tamo junto, rapaziada. Um abraço do Mago. Valeu.